Gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista, aqui quem fala é Mariano. Alguém viu o Chico aí? E aí, Chico, onde é que tu anda, brother? Cadê as informações? O vídeo um pouquinho atrasado e eu tava lavando louça. Então assim, o Grêmio empatou, perde mais uma vez uma oportunidade de se aproximar e brigar até pelo título. E volto a dizer, o Grêmio, se tivesse abraçado esse campeonato brasileiro, cara, me desculpe, mas na minha opinião eu já era campeão. Tá? Mas tudo bem. E não é devido aos outros times, é devido a times que estão, tipo Palmeiras, o Flamengo é um time que não figura. Então, assim, tirando o Palmeiras, está comprometido em outras situações, times como o Flamengo, então até nem vou me expressar de times que estão no brasileiro e não figuram, não conseguem se firmar, tipo o Flamengo, o Atlético Mineiro e o próprio São Paulo, que é o que sobrou ali, e já começa a entrar em declínio ou inconstância, vamos dizer assim, não consegue manter um padrão. Se abalou depois que perdeu para o Grêmio a semifinal da Copa do Brasil, e aí vamos ver hoje, né? Então o Grêmio é um time que, se mantesse, cumprisse só a tabela, empatasse menos devido a poupar jogadores, e ontem a polêmica foi essa aí, na minha opinião o Grêmio é o time que, se não me engano, o que menos perdeu no campeonato, perdeu 3 a 4 partidas, acho que 3, né? E ontem fez uma partida com um time misto, assim, teoricamente 5 titulares, tem muitos jogadores que às vezes são titulares e até dividem posição, né? Vamos dizer, Michael seria titular, né? Devido às condições, tudo, mas ainda assim seria titular, divide posição com o Matheus Henrique, Darlan, o Lucas Silva, na minha opinião, também é titular. Quem é que tá me mandando mensagem, meu Deus? O cara me cobrar o aluguel na hora do... puta que te pariu, já respondo, cara. É só chegar aí, o Tata não atrasa, aqui é na bufunfa. Então o Grêmio fez uma partida muito interessante, de novo a nível de ver jogadores, né? A gente comprova que Pinales não é centroavante, o Thuram é um jogador que, na minha opinião, deixou muito a desejar. Eu esperava um pouco mais de técnica dele, por mais que tenha garra, briga, erra muito gol, tem visão de jogo. Ontem, inclusive, o gol anulado do Grêmio, o Grêmio ia tomando o gol. Paulo Vitor, ontem foi um destaque, na minha opinião, né? Mas ainda assim o Grêmio não tem um goleiro de confiança, na minha opinião, né? O Grêmio demorou muito a criar, a jogar, um jogo morno, chato. O Fortaleza é um time muito fraco, né? E o Grêmio não conseguia jogar. O Grêmio não conseguia criar. O problema do Grêmio é o meio-campo, tanto para o time titular quanto para o time misto, o time reserva. O problema do Grêmio é o meio-campo. O Grêmio não tem a ligação da parte de trás do meio-campo e da defesa com os lados e o ataque, que seria o camisa 10. Temos o Jean-Pierre, um cara que não adianta o Gabriel ficar bravo. E aí, Gabriel, pode crer, mas não figura. O jogador bom, ele joga 10 partidas bem e uma ruim, ele não joga 10 mal e uma bem. Então não figura. Não dá para comparar o Jean-Pierre com o Luan. Não tem intensidade, mas o Luan nos deu a Libertadores América. O Luan abriu caminho para a Libertadores América, encabando o Cruzeiro naquela semifinal, que não deu tempo nem do Cruzeiro começar a nos azedar. E aí pegamos as galinhas mortas lá no fim, e ali depois daquele título, né? Então o Grêmio não adianta, o Grêmio sofre com esse setor e é um time que tem plantel. O Grêmio tem no mínimo 2 jogadores posição, uma peca, né? No meio, e aí o time não anda. É que nem a seleção do Dunga, na minha opinião, das melhores seleções, mais coerentes de acordo ao trabalho do treinador, a seleção brasileira. Foi ali que eu abandonei, mas ele levou só um 10, que era o Kaká, que inclusive o Gabriel é fã, tem pôster de tudo, de cueca, com problema no pubis. O sonho do Gabriel é massagear o pubis do Kaká, resolveu o problema. E aí, Gabriel, como é que tá? Agora ele tá com o bigodinho Jean-Pierre, se apaixonou pelo Negrão. E aí não pode falar mal do Jean-Pierre. Que isso, cara?
cara, eu falo mal do GPR, eu enalteço o meu clube e falo mal porque ele tá mal. Falo mal mesmo. Se estivesse bem, né? Se ele fizer 2 gols contra o Palmeiras, um jogo apertado, ele vai virar meu herói. Mas enquanto ele não decidir, quer dizer, cara, não ata a chuteira do Tcheco. Mas não ata mesmo. Então o Grêmio foi sem criatividade. O gol que fez, e na minha opinião, você vai perguntar se é impedido. Bom, por essa nova regra de impedimento de um fio de cabelo, está impedido. Agora, para mim, impedido é o cara estar em vantagem, na banheira. Claro, não precisa ser aquela coisa disparada lá na frente, mas aquela coisa quando tu vê a vantagem do cara, não um cotovelo, um braço, um nariz, não, aí é palhaçada. Aí é impedimento quando eles querem, não é impedimento quando eles querem, e o VAR, de certa forma, veio, como diz Dalvey, para institucionalizar o roubo no futebol. A gente viu isso contra o São Paulo. De certa forma, o torcedor do Bahia, que o Grêmio também, olha, contra o Bahia, não vou falar nada sobre a arbitragem, né? Até agora eu estou procurando impedir o Paulo. E então, segundo tempo a mesma coisa. Segundo tempo o Grêmio sofre em criação, o Renato mexe no time, né? A única coisa que eu posso dar destaque mesmo é a individualidade que a gente pode observar dos jogadores. Vejo jogadores que, por exemplo, o Pinares é um cara que pode ser útil, mas ele não, para que ele veio, ele não presta. Jogador de perna esquerda que joga pelo lado direito do campo, não um jogador de meio campo com a perna esquerda, né? Aí seria, né? Então, o segundo tempo, o Grêmio inclusive teve momentos que o Fortaleza começou a pressionar. E com esse time que o Grêmio entrou em campo, tinha condições de ganhar o jogo. Tanto que no fim, o Grêmio soa a camiseta, vai para cima, cria, mas aí era final de jogo, um Grêmio pedindo velocidade no ataque, entra o Ferreirinha aos 30 e tantos. E eu entendo essa história do Ferreirinha não ser titular, eu entendo. Se for titular, olha, eu vou te dizer, ele não joga. Porque é um menino, é um cara que bateu, ele cai. Então tem que ser a surpresa, até criar corpo, criar físico. Que nem aconteceu com aquela vez com o Ronaldinho Gaúcho, com aquele traidor do Tinga, né? Que eram jogadores que daqui a pouco eram promessa e não jogavam nada. E aí Tinga foi emprestado, o Ronaldinho se recolheu lá para baixo, pai, criaram físico, fisiologia, todas as etapas, voltaram inteiros jogando bola, fazendo gol no Grenal, destruindo o rival. Então, mas o Ferreira também entrar aos 32, não, né? Então, assim, foi um jogo onde o Grêmio deixa mais uma vez 2 pontos e mais uma vez contra o Fortaleza. Na Arena também, na Arena quase perdeu, né? E o brasileiro vai passando aí. Então, o que fica, e é o que realmente está na cabeça do torcedor, é isso, é a Copa do Brasil e precisamos ganhar esse caneco, né? Até pro Pai Nato morder a língua do torcedor aí que já estava achando até que era final desse ciclo. É isso aí, da alegria.